Educação à distância, mudando realidades. Meu querido, minha querida, estamos de volta, hein? Ó, aula 2, você já viu lá na nossa aula 1 que a gente começou a trabalhar aí o processo das teorias, as principais teorias. Falamos lá na teoria científica, na teoria clássica e também na teoria da burocracia. Mas aí você começa a se perguntar o seguinte, professor, peraí, lá a gente começou a trabalhar a racionalização do trabalho, a racionalização do processo formal do trabalho, começamos a trabalhar a burocracia como um todo. Mas e as pessoas, né? Onde é que elas se encaixam nisso? E as relações das pessoas, onde é que elas se encaixam nisso? É isso que nós vamos começar a trabalhar nessa nossa unidade 2, tá? Que vamos trabalhar a teoria das relações humanas. Vamos trabalhar quem mais aqui? Vamos colocar aqui para você, ó. Vamos trabalhar aí a teoria estruturalista, vamos trabalhar também a teoria geral dos sistemas, né? E aí você começa a perceber que a nossa linha do tempo ela vai começando a ficar cada vez maior. Peraí, professor, então são várias, tá? Sempre vamos estar trabalhando 2 ou 3 teorias em cada unidade, até nós chegarmos lá ao último modelo de gestão, que é exatamente o modelo de governança, tá ok? Olha aqui, ó, coloca na tela então que o objetivo é que ao final desta unidade você consiga conhecer a teoria das relações humanas e a importância, né, neste novo processo. Você vai entender também a relação entre o todo, tá? É o todo mesmo aqui, tá bom? Das organizações, entender o objetivo de se estruturar uma organização por meio da teoria estruturalista e também compreender o funcionamento de uma organização por meio da teoria geral dos sistemas. E é claro, a contextualização que nós trabalhamos até agora, a teoria científica, né, com a ênfase nas tarefas, né, ou seja, por meio do estudo lá de tempos e movimentos, de Taylor, tá? Falamos da teoria clássica, que a ênfase estava voltada para a estrutura, né, ou seja, as funções do administrador como um todo, e falamos também da teoria burocrática, que a ênfase era no modelo racional da administração. Mas onde é que está? Olha a pergunta aqui, ó, para você responder. Onde é que está o trabalhador como pessoa humana? Olha para mim aqui, meu filho. Não é só organização que existe. Lembra que lá na nossa primeira unidade, aula 2, aliás, aula 1, primeira unidade lá, que a gente começou a falar da contextualização, contexto histórico das organizações, nós colocamos, deixamos bem claro lá que as organizações são formadas por pessoas. 2 ou mais pessoas. Onde é que estão as pessoas, né, que os teóricos lá com Taylor, Fayol, Weber, eles pensaram nas pessoas? Não, eles pensaram no processo racional da organização, mas esqueceram que as pessoas é quem fazem a organização funcionar, fazem com que ela trabalhe por meio de um objetivo comum, não é verdade? E aí começa-se a pensar, a mudar o pensamento dos teóricos, né, daí para frente, que opa, não, estamos pensando na estrutura, estamos pensando na forma racional, no processo formal, mas e quem lida com isso ao dia a dia? Vamos ver mais para frente. Olha aqui, ó. Por isso que surgiu a escola das relações humanas, né? O pensamento nos trabalhadores como pessoas, né? Teve relação o quê, ó? Com as demandas sociais, políticas, né, e econômicas, tais como o quê, ó? Naquele período havia aí os primeiros movimentos sindicais, né, ó, as guerras, é claro, e também as mais diversas inovações tecnológicas. Ainda, em 1924, um rapaz chamado Elton Maio, né, e sua equipe deram início à experiência numa fábrica lá em Hawthorne, né? Quando os operários se sentiam importantes, olha aí, ó, os operários se sentiam importantes, eles valorizavam o quê? A atenção recebida pela chefia e o que aumentava? A produção. Ei, se você se sente valorizado, se você se sente importante, você vai trabalhar melhor? Claro, a tua produção vai ser muito melhor, você vai render muito mais, porque você se sente seguro, você se sente valorizado, você se sente importante na organização. Isso eu estou falando tanto na pública quanto na privada. Ah, não, mas é porque eu já sou funcionário público e ninguém tem que ficar ali me paparicando, essas coisas todas. Não, não tem nada a ver com isso.
mas é valorizar você como pessoa, como profissional. Você se sente muito melhor. Inclusive a gente vai falar mais para frente sobre o clima organizacional, tá? Clima organizacional. E aí você começa a entender que, opa, os teóricos, Elton Maio, né, começou a perceber isso. Ó, trata bem aquele funcionário, trata bem todos os funcionários. Vamos verificar se tratando ele bem, se transformando ele numa pessoa importante dentro da organização, como é que ele vai reagir com a sua produção? Aumentava. Coloca aqui na tela, filho. Quando ao contrário, né, ou seja, não eram valorizados, eles se sentiam o quê? Ameaçados pelas mudanças. E aí havia resistência, imposição de ritmo próprio e também proteção de grupos informais, tá? A partir dos estudos de Elton Maio, né, surgiram aí os estudos voltados para a motivação, a liderança, coesão grupal e, é claro, os seus efeitos sobre o trabalho. Abraham Maslow, vamos falar desse rapaz aqui agora, psicólogo, desenvolveu estudos sobre o potencial de desenvolvimento e bem-estar humano. Ele classificou o que? Como necessidades humanas divididas em uma pirâmide hierárquica das necessidades humanas. Vamos aqui conhecer essa pirâmide, tá? A escola das relações humanas, ela está muito voltada aí para as pessoas como um todo. E Maslow, né, Abraham Maslow, criou aí a pirâmide, né, das necessidades humanas, onde ele acreditava que uma vez que a pessoa, né, o ser humano, atendia às suas primeiras necessidades, que eram o quê? Respirar, comer, né, beber, sexo, sono, homeostase, enfim, excreção, ele estava atendendo às suas necessidades básicas, né, as necessidades fisiológicas. Tá? Uma vez completas essas necessidades, ele percebeu o seguinte: não, eu agora posso pular para uma próxima etapa. Eu quero ter segurança do corpo, eu quero ter uma segurança no emprego, eu quero estar empregado, eu quero ter dinheiro, né? Eu preciso de recursos, né? Eu preciso ser uma pessoa moral, né? Uma pessoa de família, enfim, ter saúde, né? A propriedade, enfim, eu preciso ter segurança, uma casa própria. Uma vez feito isso, ele atendia, né, as necessidades de segurança como um todo. Ah, não, mas hoje já sou uma pessoa que eu tenho emprego, eu já tenho roupas, eu já trabalho e tudo mais. Está completo? Não. Eu quero buscar atender uma próxima necessidade, que é a necessidade de amor e relacionamento, ou seja, preciso ter amigos, preciso ter família, ter intimidade sexual, não é verdade? E aí você começa a entender cada parte da hierarquia dessa pirâmide. Opa, não, já consegui tudo isso, então não, acho que eu quero mais. Maslow entendia que a pessoa buscava uma outra necessidade, que é a necessidade de estima, né? Ou seja, autoestima, confiança, conquista, enfim, respeito dos outros, né? Respeito aos outros. E por fim, é claro, uma última necessidade, que era exatamente a de realização ou autorrealização, né? A pessoa já tinha aí uma certa moralidade, grande criatividade, era espontâneo, era um solucionador de problemas, né? Com ausência de preconceito e, é claro, a aceitação dos mais diversos fatos. Comece a analisar isso aqui na sua vida hoje. Não quer dizer que uma pessoa precisava chegar ao mais alto nível desta pirâmide para se sentir realizado. E nem que por ela chegar nesse alto nível aqui, ela tinha que ser uma pessoa rica, milionária. Não. As pessoas podem se sentir autorrealizadas com muito pouco, tá? Ser autorrealizado não significa ser milionário, ter tudo o que quer, não. Mas sim tudo o que precisa para viver. Ter amor, ter família, ter emprego, não é verdade? Ter as necessidades básicas atendidas, tá? E é claro, algum luxo ou outra coisa, que aliás, para muitas pessoas nem é luxo, mas é algo que satisfaz a vida daquela pessoa. Maslow entendia dessa forma e por isso que ele criou a pirâmide aí das necessidades hierárquicas do ser humano. Vamos seguir aqui para você entender. Outro aqui, ó, foi exatamente Frederick Herzberg, né? Criou a teoria dos dois fatores, e Douglas MacGregor a teoria X e Y, que nós vamos ver mais à frente, tá? A motivação não estava relacionada, ó, somente com a parte eficiente de uma organização, tá bom? A abordagem humanística da administração era necessária, e tudo isso estava previsto nessa escola aqui, ó, das relações humanas. Não era só a estrutura, tá? Como a gente vai ver a partir de agora com a teoria
a teoria estruturalista, ou seja, a organização ela existe como uma unidade social complexa. Espera aí, professor, complexa? Sim. Lembra que nós falamos que ela é composta por pessoas e essas pessoas são responsáveis pela organização, tá? Pelo desenvolvimento, pelas tarefas, pela estrutura como um todo. Isso tudo gera uma grande complexidade em quem vai criar uma organização, em quem vai gerir essa organização. Vamos entender um pouco melhor aqui, ó, os aspectos considerados pela Escola das Relações Humanas não são considerados pela escola burocrática e vice-versa. Por quê? A burocrática ela pensa nos processos, tá? Na parte racional. Só que as pessoas não são tão racionais, elas têm problemas, né? Elas têm relações, elas têm desejos, sonhos, necessidades, tá? Não se viam as organizações somente com foco na operação, mas também em sua estrutura maior, normas, regulamentos e também o quê? Das necessidades humanas dos operários, tal. Surgiu por meio da rigidez imposta pela teoria burocrática. Essa teoria estruturalista, ela começou a analisar a estrutura como um todo, formada não só pelos processos, não só pelas normas, não só pela estrutura, mas pelo todo, pelas pessoas, pelas relações que as pessoas tinham lá dentro e, é claro, pelos resultados entregues por essas pessoas. Teoria estruturalista. Olha mais aqui, ó. Segundo Chiavenato, é com o estruturalismo que ocorre a preocupação exclusiva com as estruturas, claro, em prejuízo de outros modos, para compreendermos a realidade em que o conceito de estrutura significa o quê? Olha aqui, a análise interna de quê? Uma totalidade em seus elementos constitutivos, sua disposição, suas inter-relações, etc. Não é só burocracia, não é só a cadeia de comando, não é só a hierarquia, mas sim tudo aquilo que está dentro da organização, claro, principalmente as pessoas e as relações que elas têm entre si. São coisas que funcionam em conjunto. Por isso que eu considerava como uma unidade complexa. Ah, dá para me trabalhar só a parte hierárquica? Não. Dá para trabalhar só a parte burocrática? Não. Dá para trabalhar só a parte das pessoas? Também não. Nós somos pessoas e nós temos desejos, necessidades, problemas. Temos muitos, né? Temos muitos. Mas temos uma complexidade de coisas que interferem, claro, no bom desempenho das organizações. E isso, quem constrói somos nós. Essa teoria ela veio para mostrar isso. Olha aqui, ó. Mota e Vasconcelos afirmam que para sobreviver na sociedade, ó, das organizações, o homem organizacional deve possuir as seguintes características. Ser o quê? Flexível. E isso, ó, resistente à frustração, meu Deus do céu. Capaz de adiar recompensas com desejo permanente de realização. Ter participação simultânea em vários sistemas sociais, claro, e também variação de papéis sociais. Estar habilitado a mudanças rápidas e contínuas, isso aqui é principal, primordial. Ser um homem político que age estrategicamente para atingir suas metas e objetivos organizacionais. De uma forma simplificada, essa teoria, ó, ela apresenta a ideia de interdependência das partes, e as partes entendem como pessoas e processos, tá bom? O todo é maior que a soma delas, mas as partes elas só possuem características próprias em decorrência do todo, tá? Então eu tenho aqui uma organização onde é dividida em várias partes, vários processos, onde existem pessoas, processos, recursos e tudo mais. Mas esse todo ele é necessário, né, para que a organização funcione de uma forma bem mais tranquila. Por fim, essa teoria também estava com seu foco na abordagem de organização formal, tipo de abordagem comum de se ver tanto no privado quanto no público. Por mais importantes que sejam os processos, o que importa é a organização, por isso que ela é uma teoria estruturalista como um todo. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Você tem compreendido esse processo? Falamos das relações humanas, falamos da estrutura
das organizações comunidade complexa, tá? E que envolve pessoas, envolve recursos, envolve o todo da organização. E agora a gente vai partir para a próxima, que é exatamente a teoria geral dos sistemas. E aí você pensa, não, professor, peraí. Teoria geral dos sistemas. Mas a unidade não é complexa, a organização não é complexa? Sim, porque é formada por pessoas que têm problemas, necessidades, desejos, sonhos, tá? E aí veio um outro teórico e criou a teoria geral dos sistemas. Por que eu tenho esse corpo humano aqui, professor? Olha só isso daqui, ó. Entenda a teoria geral dos sistemas, entenda as organizações como um corpo humano. O nosso corpo, ele é uma organização. Por quê? Nós vivemos sem o pulmão? Nós temos dois, talvez a gente viva sem um, mas sem dois, impossível. Qual é a função do pulmão? É exatamente pegar o oxigênio, né? Transformar o oxigênio e fazer com que esse oxigênio passe por todo o nosso corpo, ele distribui. Aí nós temos o rim, nós temos o sistema excretor, nós temos aqui o fígado, o estômago, a tireoide, o coração, enfim, os intestinos, tudo é um sistema. Qual é a relação disso aqui com as organizações? Uma organização vive sem um sistema de vendas? Uma organização vive sem um sistema de marketing, de estoque, de gestão de recursos tecnológicos? Não. São várias partes que estão interligadas, cada uma tem a sua função, assim como o nosso corpo humano. Por isso que eu trouxe esse corpo humano para que você comece a entender o seguinte, opa, então existe a gerência, a diretoria, o setor de vendas, o setor de compras, o setor de depósito, o setor de... enfim, cada um tem a sua função dentro da organização. Vamos mais para frente para você entender melhor. Ela foi desenvolvida pelo biólogo, por isso que é uma teoria de sistemas, né, e por isso que eu trouxe o corpo humano, Ludwig von Bertalanffy, né, na década de 60. Ele tinha o objetivo de compreender o funcionamento dos organismos vivos, presta atenção. Coincidência ou não, a organização funciona como se fosse o corpo de qualquer ser vivo. Afinal, ela é um ser vivo, tá? Esse sistema ele pode ser definido como um conjunto de elementos interdependentes que interagem com objetivos comuns, formando um todo, tá? E onde cada um dos elementos componentes se comporta como um sistema cujo resultado é maior do que o resultado que as unidades poderiam ter se funcionassem interdependentemente. Então busca-se aqui a relação de cada um desses organismos, né, no nosso caso do ser humano, ou de cada uma das partes da organização, trabalhando entre si, voltados para o seu objetivo principal, que é a organização. E aí você começa a pensar, meu Deus, é verdade. Será que aquele setor lá, vamos falar na administração pública, o setor de licitações funcionaria sem um setor, de repente, específico de triagem, sem um setor lá de divulgação do edital de contratação da empresa tal, né, do diário oficial? São setores que trabalham, cada um com a sua função, mas trabalham de forma interdependente, tá? O setor de licitações específico, ele não é o responsável por fazer o edital, divulga, não, ele é o responsável para cumprir a lei, que é a 8666. Né? E ele cumpre lá os trâmites, vai verificar se a documentação que chegou, eles que recebem, pode ser que sim, pode ser que não, mas pode ser que exista um setor para recebimento daquela documentação, carta convite e tudo mais. Nem vou entrar nesse mérito aqui, vou deixar isso para os outros professores, tá? Mas aí você começa a entender o seguinte, setores específicos trabalhando em prol de um único objetivo, que é o objetivo de atender a população por meio de produtos, por meio de serviços, tá? Por meio de obras, construções, enfim, aquisições como um todo. Vamos seguindo aí para que você comece a entender. Ó. Qualquer conjunto pode ser considerado um sistema, desde que as relações entre as partes e o comportamento do todo sejam o quê? Foco de atenção. Isso é um sistema. Olha aqui, ó. E aí existe aí o sistema aberto, que apresenta a inter-relação com todos os envolvidos nos mais diversos processos. É a administração pública, deixa eu colocar aqui, ó, é a administração pública, tá?
envolvendo-se aí com o cidadão, envolvendo-se aí com os fornecedores, envolvendo-se aí com a administração privada, né? E assim sucessivamente, ó. Na administração pública, ó, cidadãos e demais órgãos, além dos fornecedores e prestadores de serviços, as organizações. Ó. Na privada, clientes, fornecedores, concorrentes e tantos outros. Ó. Segundo Teixeira, olha aqui, ó, o funcionamento do sistema organizacional está baseado num processo dinâmico que transforma insumos, né, ou seja, recursos, pessoas, em produtos ou serviços, tá? E que influencia e é influenciado pelo seu meio externo. Então existe aqui o processo da administração que transforma esses insumos, né, ou recursos em produtos, né, ou serviços, o famoso produto acabado. Porém, ele é influenciado por todos os seus componentes externos, tá? O ambiente externo ele é responsável por influenciar todo esse sistema, tá? E aí alguns componentes básicos, então, dessa teoria geral. A entrada de insumos, né, a matéria-prima para iniciar o processo, o próprio processamento, que é quem recebe as entradas de insumos, e, é claro, a saída de produtos. Neste, o produto ou serviço está pronto para o consumo. Um quarto componente é conhecido como feedback ou mesmo o retorno da informação. Tá? Outros termos adotados na administração, tá, que você conhece muito bem, é eficiência, né, consiste em fazer algo bem feito, considerando todos os aspectos e a sua tendência, apesar de não levar em conta se o que está sendo feito é o que realmente o que deveria ser feito. A eficácia, os subsistemas, a equifinalidade e também a sinergia. Tá? Enfim, para concluirmos aí a teoria geral dos sistemas, ela tem por objetivo analisar a natureza dos sistemas e a inter-relação entre eles em diferentes espaços, assim como a inter-relação de suas partes. Ela ainda analisa as leis fundamentais dos sistemas como um todo. Para fecharmos com chave de ouro, a nossa evolução das teorias, né, a nossa timeline. Falamos aqui então da teoria das relações humanas, da estruturalista e também da teoria geral dos sistemas. Fico por aqui, te agradeço a tua participação nessa aula e te aguardo até mais. Educação à distância, mudando realidades.